Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira e sejam todos bem-vindos a mais um tutorial aqui do meu canal no YouTube, certo? Hoje, gente, eu estou trazendo um vídeo onde esse vídeo é uma atualização de um outro vídeo que eu já fiz aqui, te ensinando a como você criar uma rotina para alinhar pisos à topografia, beleza? Esse método que eu venho trazer hoje é um método um pouquinho parecido, mas é mais produtivo e envolve menos trabalho, tá? Então, vê só, o método anterior, o conceito do método anterior é igual a esse, certo? Aqui no Revit nós temos uma ferramenta, digamos que nós temos essa topografia bem complexa e nós temos esse piso. E nós queremos que esse piso ele tenha o mesmo desenho visto de cima, certo? Mas ele siga a topografia. Então, uma das formas manuais que você tem de fazer aqui é você clica no floor, no piso, e você vem aqui ó, em Shape Editing, e você consegue adicionar pontos. Então você clica aqui, e aí você, ao longo do seu piso, você consegue ir adicionando pontos, tanto nas arestas, quanto na própria superfície. E esses pontos, vou dar um ESC aqui, você consegue selecionar os pontos e você consegue deformar o seu piso, olha aí, manualmente. Então você está deformando o seu piso aqui no Revit. Isso é uma ferramenta bem massa. Aí vê, você consegue ir fazendo isso e fazendo com que ele acompanhe a topografia de forma manual, beleza? Isso não é, claro, o melhor método, porque isso demanda um trabalho muito grande, um trabalho manual muito grande, e isso não seria interessante, beleza? Então, por exemplo, aqui eu posso ajeitar e tal, mas não é o melhor, vê? Você teria que fazer isso para toda a extensão do piso. E é por isso que a gente tem ferramentas como o Dynamo, onde eu vou clicar aqui no meu piso e vou colocar aqui para resetar a forma, beleza? E é por isso que a gente tem ferramentas como o Dynamo, ferramentas de automação dessas coisas, beleza? Eu estou aqui com o meu Dynamo aberto já, certo? E agora a gente vai começar uma rotina do zero e a gente vai começar a trabalhar nesse novo método, certo? Veja só, a gente vai usar no final o mesmo node que a gente usou no outro tutorial, que é justamente a gente tem esse node aqui do pacote Clockwork, certo? Se você não tem esse pacote ainda, você vem aqui em Packages e você coloca Search for a Package, certo? Espera abrir, espera sincronizar com o servidor. Você precisa ter acesso à internet. Se você não está com acesso à internet, então você não vai conseguir fazer isso. Olha aqui, aí depois que apareceu isso, você vem aqui em Search, você digita Clockwork e aí vai aparecer o Clockwork aqui, ó, para Dynamo 2, e aí você coloca aqui instalar a última versão para a pasta, ou clica só nesse botão aqui se você já escolheu a pasta, já configurou o seu Dynamo, beleza? Então vamos lá. Então o que é que esse cara vai fazer? Ele vai adicionar aqueles pontos ao nosso piso. Então aquele trabalho manual que a gente fez de adicionar os pontos e definir a altura, a gente já vai passar os pontos com as alturas certas aqui, vai passar o piso e ele vai aplicar esses pontos no piso. Incrível esse node aqui, certo? Então beleza, a gente vai usar ele para o final. Vou deixar aqui ele na rotina. E vamos lá. Qual é a nossa estratégia agora? A gente precisa pegar esse piso e a gente precisa criar pontos nele. E aí projetar esses pontos na topografia. Então a gente precisa levar lá para o Dynamo a nossa informação de piso e a nossa informação de topografia, beleza? Então, para que possamos selecionar esses elementos, a gente vem aqui em Revit, a gente vem aqui em Selection e a gente vai usar esse carinha aqui, olha, Select Model Element. Eu posso clicar até 2 vezes aqui para colocar 2 nodes, certo? E eu vou aqui e vou colocar minha rotina no manual. Então, primeiro eu dou 2 cliques aqui e vou colocar aqui Selecionar Pisos. Principalmente para esses nodes de seleção é bom você renomear. Esses outros nodes que não sejam de seleção, como por exemplo esse aqui, eu não aconselho você a renomear nada, tá? Mas esses aqui de seleção eu acho interessante, porque você já sabe para que você está usando, certo?
Então selecionar pisos e você clica aqui em selecionar topografia, beleza? Então agora você clica aqui nessa caixinha Select, minimiza o Dynamo, clica no piso. De novo, Select, minimiza, clica na topografia, certo? Então agora eu vou dar um Run aqui e nós já temos esses dois elementos selecionados, beleza? Então a gente precisa trabalhar com os nossos pisos e com a nossa topografia. A gente vai começar pela topografia, tá? Gente, eu vou salvar a rotina aqui, salvar na área de trabalho. Vou colocar aqui, ó, já tem uma antiga aqui que eu estava fazendo, beleza. Salvei essa rotina, então salvem aí. Então a gente vai começar a trabalhar agora com a nossa topografia. E você precisa entender uma coisa de topografia, certo? Então vamos lá. O que é que esse Node de seleção fez com a nossa topografia? Ele simplesmente trouxe para a nossa rotina a informação da topografia, a informação do elemento da topografia. A gente não tem a geometria da topografia, se você vier aqui, olha, a gente não tem nenhuma geometria nessa rotina ainda. E a gente vai precisar da geometria da topografia para que a gente possa gerar os pontos do nosso piso e projetar esses pontos na nossa topografia, tá? Então, toda vez quando você for trabalhar com topografia e você precisar da geometria dessa topografia, você vai utilizar os próximos nodes que eu vou te mostrar agora, tá? Então, primeiramente, a gente precisa obter a geometria dessa topografia, que é uma mesh. Então, você vai procurar por esse node aqui, olha, Topography Mesh. Vou clicar aqui. E vamos lá, o que é mesh? Mesh é um tipo de geometria triangular, certo? É a geometria que o Revit usa para topografia, tá? Para fazer, enfim, criar esse shape de topografia, onde se você for decompor essa forma, essas superfícies, você vai ver que é um monte de triângulos grudados um com o outro, para formar essa forma dessa topografia complexa. Então esse node aqui, ele está extraindo do elemento topografia, ele está extraindo aqui para o Dynamo essa mesh, tá? Então se eu clicar aqui e vir aqui no meu 3D, eu já tenho essa forma aqui, olha, beleza? Eu já obtive essa mesh, tá bom? Só que vamos lá, gente, para que a gente consiga trabalhar com geometria do Dynamo, o Dynamo, a gente precisa pegar essa mesh e converter ela para um tipo de geometria que o Dynamo, que a gente possa fazer interseções, para que a gente possa fazer operações geométricas aqui dentro, tá? Lembre-se que uma coisa é geometria do Revit, outra coisa é geometria do Dynamo, tá? Então, para que a gente possa fazer essa conversão, a gente vai utilizar um node que é do pacote chamado Springs, onde o node é o Mesh to Poly Surface. Você vai digitar assim, olha, mesh.topol, aí to, que é to, né, para to Poly Surface. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai pegar uma mesh, certo? E ele vai transformar essa mesh em uma polysurface, ou seja, uma polissuperfície, tá? Então vou clicar aqui, vou passar essa mesh, vou dar um run. E aí, gente, visualmente você não vai ver muita diferença, tá? Porque ele basicamente só converteu o tipo de geometria. Então vou clicar aqui no mesh, vou sumir e aqui a gente só está vendo a polysurface criada a partir dessa mesh, tá bom? Então beleza, então aqui a gente já tratou a nossa topografia, agora a gente precisa ver o que é que a gente vai fazer com o nosso piso, tá? E aí o piso, gente, é uma coisa interessante, eu não sei se você assistiu o outro método que eu ensinei no outro vídeo, o outro método ele não era muito legal, por quê? Porque a gente precisava vir aqui, e essas linhas aqui são as chamadas linhas de sketch. Olha aqui, sketch, ou seja, as linhas de rabisco que a gente usa para criar a forma do nosso piso. E no outro método que eu mostrei, você precisava criar um piso
e depois você precisava copiar essas sketch lines e você precisava criar uma sub-região na sua topografia. Então eram 2 trabalhos. Funcionava muito bem, mas não era o ideal. E esse que eu vou mostrar aqui a você agora é o método ideal para você fazer isso, tá? Então vamos lá. Então a gente vai precisar criar pontos baseados tanto nessas sketch lines, que é justamente o perímetro, esse perímetro do piso, quanto ao longo dessa superfície desse piso, certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos obter essas sketch lines, essas linhas de desenho do piso. E como é que a gente faz isso? Existe um node muito legal de um pacote que na verdade é Springs, é o mesmo pacote Springs, tá? E ele coleta essas curvas. Então se você vier aqui em collect.sketch, element sketch, não é isso? Olha aqui. Se você digitar aqui collect element, você vai ver aqui, olha, element sketch. Então ele obtém as linhas de rabisco de elementos que são como piso, forro, certo? E aí eu vou passar o meu elemento piso, vou dar um run aqui na rotina e olha que legal, ele obteve essas linhas desse piso, beleza? Isso aqui é bem bacana esse node, tá? Então vamos lá, sketch. Então nós já temos as curvas. Qual o próximo passo da gente agora? A gente precisa criar pontos ao longo dessas curvas para garantirmos que teremos esses pontos para que a gente possa projetar esses pontos na nossa topografia. Então vamos lá. Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Eu apenas escolhi uma delas que foi a melhor maneira que eu vi para a gente fazer isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te mostrar aqui o conceito que eu utilizei para que eu pudesse criar esses pontos, tá? O node que a gente vai utilizar é um node chamado Curve. A gente pode vir aqui e procurar direto para que você possa se familiarizar mais. Olha aqui, a gente vem aqui em Geometry. Lembre-se que a gente não está utilizando geometria do Revit agora. A gente está trabalhando com geometria do Dynamo, criar pontos no Dynamo, criar linhas no Dynamo, para que a gente possa depois levar essas informações para o piso que está lá no Revit, beleza? Então a gente vem aqui em Geometry Curves e em Curve e a gente vai utilizar esse node aqui, olha. A gente vai utilizar esse Point at Segment Length. O que é que esse node faz? Vou dar um clique nele aqui. Esse node é o seguinte, a gente vai passar uma curva e a gente vai passar um segmento de comprimento. Ou seja, se a gente quer que o Dynamo ele crie um ponto a 5 metros de comprimento dessa curva, a gente vai dar a curva, vai digitar 5 e aí o Dynamo ele vai criar um ponto ao longo dessa curva. Quando der 5 metros de comprimento, ele cria esse ponto. Qual é a grande sacada que a gente vai utilizar? Se a gente passar uma lista de pontos, se a gente passar uma lista de segmentos de comprimento, ele vai nos dar uma lista de pontos, porque esse node está criando um ponto, tá? Então é esse carinha que a gente vai utilizar, certo? Mas antes da gente utilizar, como é que a gente vai criar essa lista de segmentos de comprimento? Aí vem uma sacada muito massa aqui que eu estou utilizando. Eu vou dar 2 cliques na tela para criar um code block e agora eu vou conseguir criar uma sequência numérica aqui dentro do meu code block, certo? A gente vai utilizar uma das maneiras que a gente viu lá no curso, que eu espero que você tenha feito o meu curso de Dynamo aqui no YouTube. Se você não fez, por favor, vai lá na playlist e vamos aproveitar esse tipo de quarentena agora, que está acontecendo agora no Brasil, tá? A data que eu estou gravando esse vídeo é o dia 21 de março, então estamos em um tempo de quarentena por causa do coronavírus, infelizmente. E é um momento muito triste. Mas vamos aproveitar esse momento para que a gente possa se capacitar
para quando as coisas melhorarem, a gente tira a onda no trabalho com o Dynamo, beleza? Então vamos lá, gente. Então eu vou criar uma lista com os segmentos de comprimento. Então eu vou começar essa lista do 0, 2 pontos. Eu vou pegar vou criar uma variável, total length, que significa o comprimento total. E eu agora vou dizer para o meu code block que eu quero uma distância de um ponto para outro de aproximadamente um certo número. Então eu vou chamar essa variável aqui de precisão arestas, certo? Se eu clicar fora, esses dois nomes que eu coloquei, que seriam no lugar dos números, para que a gente possa criar essa sequência, esses dois nomes eles me abriram portas aqui para eu criar variáveis. Então aqui, por exemplo, eu posso clicar com o botão direito e posso chamar um node aqui de number, de novo, number, certo? Eu ativei o pan aqui, olha. Ctrl C, Ctrl V. Então vê que legal. Total length. Total length seria o comprimento da curva. Digamos que eu tenho uma curva de 10, certo? E aí eu quero que essa precisão, a precisão é justamente a distância entre um ponto e outro. Eu vou colocar aqui o número de 3 e vamos ver que lista ele vai me dar. Vou dar um run e a gente vai perceber aqui no output e ver que interessante. Você vê que eu tenho a minha lista começando de 0 até 10. Então 10 é o comprimento total, então ele vai criar um ponto na última lista, na pontinha da curva, certo? E ele está criando uma no início, 0. Mas beleza, aí você vê que agora eu tenho 3.33, 333 e 6.66. Por que ele não fez um 3 e um 6? Porque essa sintaxe para criar uma sequência numérica, ela tá usando justamente esse acento aqui para dizer ao Dynamo que ele precisa levar em consideração a precisão que eu dei, o intervalo que eu dei, aproximadamente, de forma aproximada. Por quê? Porque ele precisa, antes disso, garantir que os meus elementos da lista eles vão estar distanciados com o mesmo intervalo. Então eu sei que do 0 ao 3.33 eu tenho uma distância, do 3.33 ao 6.66 eu tenho outra distância, e do 6 para o 10 eu tenho outra distância, e essas distâncias são iguais, tá? Então beleza. Então como é que a gente pode aplicar isso aqui ao nosso... deixa eu voltar aqui. Como é que eu posso aplicar isso aqui ao nosso código? Primeiramente, eu preciso obter de forma paramétrica esses comprimentos dessas linhas, tá? Então eu vou utilizar um node chamado curve.length. E, digitei errado. Aqui, ó. E o que é que esse cara faz? A gente vai passar uma curva e ele vai dar o resultado dessa curva, beleza? Antes da gente passar antes da gente passar as nossas curvas para cá, a gente só precisa ver como é que está saindo esse resultado. E dessa porta aqui, olha, curves, a gente está vendo que a gente tem uma lista e dentro dessa lista a gente tem outra lista com as 4 curvas dentro. E isso não é bom, ou seja, isso quer dizer que a gente tem uma lista dentro de uma lista de forma desnecessária. Então a gente precisa quebrar essa sublistagem aqui do Dynamo. E para a gente quebrar essas sublistagens, a gente usa um node chamado flatten. Certo? E o que é que esse cara vai fazer? Ele vai quebrar essa sublistagem. Se eu der um run aqui, você vai ver que ele só deixou uma única lista com os meus 4 elementos. Beleza? Então agora eu vou clicar aqui, vou passar essa curva aqui e vou passar aqui esse comprimento, certo? E vou dar um run. E olha aí que legal. O que é que esse cara fez, gente? Para cada lista, veja só, eu tenho 4 comprimentos aqui, isso quer dizer que eu tenho 4 curvas, concorda? E aí, para cada curva dessa, para cada comprimento desse, o meu code block aqui, ele criou uma lista com vários números dentro.
Ou seja, ele criou justamente os meus vários segmentos desses comprimentos de cada curva. Então o Dynamo ele já entende como a gente quer tratar esses elementos. Em algumas vezes a gente vai precisar fazer alguns ajustes, mas na maioria dos casos o Dynamo ele já vai meio que entender o que você quer fazer, certo? Então agora a gente vai pegar o nosso... Opa, acho que eu apaguei o Node. A gente vai pegar o nosso curve, point at segment length. Olha aqui, esse cara aqui que eu já tinha mostrado a vocês. A gente vai colocar o segmento de comprimento e a gente vai colocar as curvas. Lembrando que a gente precisa pegar as curvas do flatten, tá? Que é onde as curvas a gente tirou aquela sublistagem que tinha uma lista dentro de outra lista. Beleza? E agora quando a gente der um run, olha que legal, gente. A gente criou os pontos nas curvas de forma individual e tudo certinho, beleza? Certo, a gente resolveu uma parte do problema. Agora a gente precisa criar pontos ao longo da superfície desse piso, certo? Só que você está vendo que a gente não tem a superfície desse piso aqui. A gente tem apenas as linhas de sketch desse piso, certo? E aí é onde vem a grande sacada, gente. Veja só, eu poderia colocar um node aqui para que a gente pudesse selecionar a face desse piso, certo? E aí a gente vinha aqui e selecionava a face desse piso. Só que, caramba, eu vou ter que selecionar o piso, a topografia e ainda a face do piso. Isso não é tão inteligente e não é tão automático. A gente precisa pensar nas nossas rotinas do Dynamo de uma forma que a maioria das coisas sejam pensadas e sejam automatizadas pelo computador e não por nós. Mesmo que isso envolva muitas vezes processos mais demorados. É muito melhor você colocar a sua rotina para executar um processo e ir tomar um café e fazer outra coisa, do que você ter que estar selecionando vários inputs, seleciona face, seleciona piso, seleciona topografia, para que ele possa realizar o trabalho de forma, mesmo que o processamento da rotina seja mais rápido. Então a gente tem que priorizar a automação, tá? Eu vivo por automação, eu sou apaixonado por automação para modelagem aqui dentro do Revit e é uma coisa que eu pretendo dedicar a minha vida vendo essas coisas de automação, de tecnologia, tanto no Revit como em outros softwares também, certo? Então vamos lá, gente. Então a gente já fez aqui os nossos pontos, beleza? Então a gente precisa da superfície desse piso. E já que a gente tem as nossas curvas, é só a gente criar uma superfície a partir dessas curvas, certo? E aí nós temos um node, nós podemos criar uma policurva, nós podemos criar uma superfície através dessas curvas, certo? E aí a gente vai utilizar um node chamado Surface by Patch. Eu não sei se você já usou o SketchUp, mas esse cara aqui é quando você tentou desenhar, por exemplo, você vai desenhar um retângulo no SketchUp, você desenha uma linha, desenha a segunda, desenha a terceira. Quando você desenha a quarta e fecha, ele cria uma superfície, certo? E a mesma coisa aqui com esse cara. Esse cara ele cria uma superfície com linhas fechadas, certo? Então a gente dá linhas fechadas, a gente dá uma linha fechada e ele cria essa superfície. A grande questão desse cara é que a gente precisa passar uma linha mesmo fechada, ou um círculo, ou se for um quadrado, onde a gente tem 4 linhas, né? Um quadrado retângulo, onde a gente tem 4 linhas, a gente precisa criar um elemento que seja uma polilinha, certo? Então, para a gente criar esse elemento, para passar para esse cara, é justamente a polycurve aqui dentro do Dynamo, certo? Então, a gente vai criar uma polycurve. E qual é o critério dessa polycurve? A gente vai criar uma polycurve by joined curves. Então, o que é isso? Ele vai criar uma linha única através de linhas que estão juntas, linhas separadas, mas que estão, digamos assim, conectadas, juntas. Que é justamente o nosso caso aqui. A gente tem no nosso node aqui, a gente tem
essas linhas que elas não são um único elemento, mas elas estão juntas pelas suas arestas, pelas suas pontas aqui, ó. Então aí, se a gente executar esse cara, a gente vai ver que ele vai pegar as linhas e vai criar uma polycurve com um número de curvas de 4. E agora é só a gente passar para cá e dar um run. Olha aí que legal. Ele criou uma superfície aqui, que é a nossa superfície, o nosso piso. Isso é interessante porque a gente não precisa selecionar nenhuma face lá no nosso Revit. A gente só seleciona o piso e seleciona a topografia e o resto tá feito, tá, gente? Então, beleza, massa. A gente agora tem a nossa superfície. Então, agora a gente vai precisar criar pontos nessa superfície, certo? E aí, o interessante, gente, é que a gente vai criar esses pontos e a gente vai conseguir ter parâmetros para controlar a nossa precisão desses pontos nessa superfície. O que é que eu quero dizer? Você viu que aqui em cima a gente tem esse node aqui que colocou pontos a 3 metros de distância nas arestas. Se eu quiser uma superfície mais fiel à minha topografia, dependendo da forma da topografia, eu posso colocar aqui 1 metro. E aí, se eu der um run, olha aí, os pontos eles vão ficar bem mais juntinhos. Isso quer dizer que a precisão ela vai aumentar. Então, isso aqui é uma forma da gente definir essa precisão. Na nossa superfície, o método que a gente vai usar não é por distância de ponto. O melhor método que a gente tem para usar aqui na superfície é justamente a gente vai definir a quantidade de pontos, mais ou menos a quantidade de pontos, nas duas direções, certo? Por quê? Porque a gente vai utilizar um node chamado Surface. A gente vai utilizar um node chamado Surface Point at Parameter. Esse carinha aqui, Point at Parameter, certo? E aí eu preciso explicar umas coisinhas a vocês. Porém, se você está em dúvida nesses conceitos de entender, se você está sentindo um pouquinho de dificuldade de entender algumas coisas que eu estou falando aqui, você precisa assistir lá o meu curso de Dynamo totalmente gratuito aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos o curso e assista o curso, tá? Vamos aproveitar a quarentena para aprender Dynamo, beleza? Então, eu vou passar a superfície e o que é que esse cara faz? Ele tem dois inputs, o U e o V. Que esse U e V, ele representa, é como se fosse um sistema de coordenadas, um direcionamento aqui da superfície, onde um desses inputs é no sentido, digamos assim, nos dois sentidos da curva. Um é no sentido horizontal e o outro é no sentido vertical, você olhando para a curva, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um number, e eu vou colocar um number aqui no meu U, vamos ver onde é que esse number vai aparecer, certo? Olha aqui. Vamos lá. Eu vou colocar um slider, tá? Um slider. Certo? Eu vou colocar um slider porque o slider eu defino... Sim, outra coisa que eu esqueci de falar. O que é um ponto at parameter? Um ponto no parâmetro. O que é esse parâmetro que o Dynamo está falando aqui? Esse parâmetro, gente, é que, vê só, isso é um conceito, acredito que seja um conceito de programação, mas é uma coisa que tem no Revit e é uma coisa que o Dynamo também usa. Então, digamos que você tem uma curva onde, vamos pensar numa linha logo, tá? Digamos que você tem uma linha onde ela vai de 0 a 5 metros, certo? Se a gente fosse criar um ponto no parâmetro dessa curva, o que é o parâmetro dessa curva? O parâmetro é um número que ele vai de 0 a 1, onde 0 representa o início da curva e 1 representa o final, independente se essa linha tem 5 metros, 10 metros, 1000 metros de comprimento. A mesma coisa é a superfície, certo? Se a gente for ver aqui numa superfície, na superfície, por exemplo, se a gente for ver aqui na superfície,
você vê que qual é a lógica aqui do Dynamo? Ele vai determinar o espaço que essa superfície está englobando, certo? O espaço que essa superfície está englobando, e vai pensar justamente no início e no final dessa superfície. Vamos ver isso aqui de uma forma mais prática para que você possa entender, certo? Então vê, como o parâmetro é de 0 a 1, eu coloquei aqui no meu number slider de 0 até 1 e o step aqui eu vou colocar 0.01, certo? E eu vou deixar minha rotina agora no automático para que a gente veja o ponto se movendo, beleza? Então vê só, vamos visualizar aqui a nossa superfície, certo? Então, se a gente for ver o nosso piso de cima, a gente vê que ele não tem, de acordo com o sistema de coordenadas do Revit, ele não tem uma forma muito regular, certo? Você vê que ele não forma, opa, pera aí, deixa eu utilizar aqui, ele não forma um retângulo perfeito assim, seguindo essa direção e essa direção. Então, o que é o ponto? Quando a gente tem uma superfície, digamos assim, irregular, o Revit ele vai obter esse retângulo aqui, olha, englobando essa geometria, digamos assim. Beleza que aqui está passando um pouquinho, mas entenda que é como se o Revit visse, e aí ele vai definir que um desses pontos é 1 e aqui é 0. Por exemplo, epa, é um 0 isso aqui. Então, digamos, aqui é 0 e aqui é 1. Então, a gente tem agora dois sistemas, um sistema para cá e um sistema para cá. E aí, se a gente disser, gente, eu quero um ponto, o meu ponto nessa superfície é o ponto 0, 0. Então, ele vai colocar 0 para cá e 0 para cima. Então, o ponto vai ser aqui. Se for 0, 0.1, então o 0.1 pode ficar mais ou menos aqui, certo? Então, ele vai criar, isso é um recurso que a gente tem aqui para que a gente possa criar esses pontos usando esse valor desse parâmetro, certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa rotina do Dynamo. E aí a gente vai ver aqui, olha gente, que agora a gente tem o 1. E se a gente vir aqui e for deslizando esse ponto, você vai ver que ele vai chegar no 0 aqui, ó, certo? Então o 0, digamos que essa superfície está mais ou menos assim lá no Revit. Então o 0 é dessa ponta de cá, certo? E o 1 seria essa ponta daqui, certo? Então daqui para cá a gente teria 1, que é, digamos assim, o valor desse parâmetro, de 0 a 1. Isso não é um valor de distância, tá? Isso é um valor de proporção, beleza? Então, se a gente mudar esse valor aqui para o V, agora ele vai pegar outra direção. Vê que interessante, agora ele vai para cima. Então, vê que legal. O 1 é justamente o valor onde ele vai pegar esse fim aqui, ó, certo? Então, por exemplo, você pode ver que ele tá começando daqui, isso aqui é o 0, e aí o 1 é justamente o que ele está englobando aqui mais ou menos aqui nesse final, beleza? Porque o meu alinhamento aqui pode não estar o mais correto. Mas você entendeu o conceito. Justamente ele vai pegar o espaço que uma certa superfície está e ele vai determinar esse 0 e esse 1, beleza? Qual é a grande sacada aqui que a gente vai utilizar? A gente vai criar uma série de pontos ao longo desse U e ao longo desse V. E esses pontos, eles eventualmente vão estar sob essa superfície. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma sequência onde eu vou colocar, vou começar do 0, vou criar um code block aqui, vou começar do 0, 2 pontos, e eu quero que esse vá
e eu quero eu quero definir uma quantidade de pontos, tanto no U quanto no V, certo? E essa quantidade de pontos, essa quantidade de pontos eu quero imputar essa... Gente, eu acabei de pensar numa coisa aqui mais interessante, certo? Vamos lá. A gente precisa numa lista, eu dei uma paradinha aqui porque eu estava pensando, eu já tive um insight aqui, acabei de ter um insight aqui de uma forma melhor da gente fazer isso, certo? Que é uma forma que eu não tinha feito isso antes, mas é uma forma muito melhor. Como é que a gente consegue? A gente sabe que a gente quer estabelecer essa quantidade de pontos, concorda? E aí a gente precisa definir essa quantidade de pontos, a gente precisa definir entre 1 e 0, entre 0 e 1, certo? Então a nossa sintaxe aqui, a nossa lista ela vai do 0 até o 1. Só que a gente quer definir uma quantidade, então a gente vai colocar 2 pontos e a gente vai colocar um hashtag. E nessa hashtag a gente vai colocar quantidade pontos. A gente vai abrir eu vou tirar aqui minha rotina do automático, beleza? A gente vai abrir uma porta aqui. E o que é que esse cara está fazendo? A gente está dizendo aqui ao code block que a gente vai ter uma lista de 0 até 1 e a gente vai ter uma quantidade de pontos, que é justamente a quantidade de elementos dentro dessa lista, que ele vai de 0 até 1. Então agora eu vou pegar aqui pegar um number qualquer, certo? Ou então a gente pode pegar o nosso number slider, que é justamente um input aqui. Desculpa, a gente pode pegar o nosso integer slider, que é justamente o input aqui para números inteiros. Então a gente pode definir, a gente pode deixar assim, e ele sempre vai de 1 em 1, para que a rotina não dê erro, porque a gente precisa passar quantidade, e quantidade não pode ser número quebrado. Então, por exemplo, aqui tem 0. Digamos que a gente quer 14 itens. Olha aqui que legal. Ele criou uma lista de 0 até 1 com 14 itens dentro. Digamos que eu queira 20. Posso até digitar 20 aqui. E quando eu der um run, ele vai criar uma lista com 20 itens de 0 até 1. Então isso aqui é genial, gente. Beleza. E aí, qual a sacada agora? A gente vai passar essa lista para o U e para o V, porque a gente está criando nos dois sentidos. E a gente vai dar um run aqui e vamos ver o que é que ele fez. Ele não fez o que a gente quer. O que a gente quer é uma matriz, um quadriculado de pontos aqui, passando nessa superfície. Por que ele não fez o que a gente quer? Porque a gente esqueceu de definir aqui, na verdade, está definido aqui um lacing, que não é o que ele precisa. A gente precisa do cross product, tá? Que o lacing, na verdade, é a forma do Node trabalhar. Então, nesse caso, a gente quer que cada item de uma lista, ele se relacione com todos os itens da outra lista, para criar esse quadriculado. Se isso não ficou muito claro para você, eu peço que você vá lá na aula... Gente, eu não lembro agora, mas eu acredito que é na aula 3 ou 4 do meu curso de Dynamo. Eu dou uma aula de quase 1 hora, onde uma das coisas que eu falo nessa aula, bem direitinho, é como funciona esse lacing aqui. Mas para fazer essa rotina, tudo que você precisa saber é que o lacing desse node, você clica em cima dele, tá? Com o botão direito, vem aqui em lacing e você seleciona cross product, certo? Vai ficar esse XXX aqui. E aí, quando você der um run, olha que legal, ele cria esse quadriculado de pontos, certo? Então, gente, nós já temos os pontos que eles passam nessa superfície. Só que a gente precisa analisar algumas coisas aí, certo? Você está vendo que nem todos os pontos passam nessa superfície, certo? Você está vendo que uma grande parte dos pontos aí está fora da superfície. E outra coisa também que você precisa imaginar é o seguinte. Nós criamos uma série de pontos nas arestas desse piso, certo? E esses pontos agora que a gente criou da nossa malha, algum desses pontos podem estar exatamente em cima
de outro ponto que já foi criado. Então nós temos duas coisas aí para tratar. Se a gente der ao node um ponto que é igual a outro, o node lá que vai deformar o nosso piso, ele pode dar problema, tá? Então a gente precisa fazer essas duas verificações. Aí você pode estar se perguntando, mas caramba, que rotina complexa, que negócio complicado. Pois é, gente, é o preço da automação. Quanto mais automação você quiser, mais conhecimento e mais dificuldade você vai ter para conseguir fazer o computador pensar para você. Porque a gente precisa criar maneiras de garantir que a nossa rotina não vai dar erro, beleza? Então, beleza, a gente tem esses pontos. Se a gente vê aqui agora como é que está saindo esses pontos, a gente vai ver que a gente tem um monte de lista aqui, ó. Por quê? Porque cada linha, cada ponto desse aqui, ele se combinou com o ponto, cada ponto do U se combinou com o ponto do V. Então é como se cada linha de ponto, vê, essa linha aqui, olha, é como, vê a linha que está selecionada, é como se cada lista ali fosse uma linha dessa daqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente uma lista com vários pontos corridos. Então a gente vai utilizar o flatten para que a gente possa destruir ou eliminar essa sublistagem que o Dynamo fez, beleza? E agora, olha aqui que legal, a gente tem uma lista com os nossos 400 pontos aqui, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. A primeira verificação que a gente precisa fazer aqui, gente, é saber se esses pontos eles interceptam a nossa superfície, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem um node chamado Geometry das Intersect. A gente está perguntando aqui, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou entrar na minha visualização de geometria aqui e vou afastar um pouquinho essa geometria para cá e vamos aqui no Dynamo, certo? Então a gente vai pegar os pontos, certo? E a gente vai pegar a geometria da nossa superfície, que está aqui, ó. A gente vai passar essa geometria para cá. E o que é que esse node está fazendo? Ele vai gerar um boolean. O que é um boolean? É um resultado de verdadeiro ou falso. Ele vai dizer qual ponto se o ponto está interceptando a geometria ou não. Vou dar um run e olha o que é que ele vai fazer. Ele simplesmente vai criar uma lista onde tem false. Então false, 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 true. Olha aqui, true, 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 false, false, true. Ou seja, tudo que for true quer dizer que está interceptando. Tudo que for false quer dizer que não está interceptando, certo? Então, o que é que vai acontecer? Agora a gente vai filtrar esses pontos e pegar só os pontos que estão interceptando a superfície. E aí a gente já tem esse verdadeiro e falso, agora a gente vai usar um node chamado list filter by bool mask. E o que é que esse cara faz? A gente vai passar a nossa lista de pontos, certo? Que é justamente essa lista que está vindo de cá. E a gente vai passar a nossa máscara de verdadeiro e falso. O que é que ele vai fazer? Tudo que for verdadeiro, ele vai separar numa lista in. E tudo que for falso, ele vai separar numa lista out. Lembre que o resultado desse node aqui é só a gente perguntando se os pontos interceptam a superfície, e aí o node só vai dizer sim ou não, verdadeiro ou falso. E aí agora a gente usa essa máscara, que isso aqui é chamado de como se fosse uma máscara de verdadeiro e falso, que é uma lista de verdadeiro e falso, e você vê que cada ponto desse, ele recebeu, veja só, que tem 400 itens, tanto aqui quanto aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada ponto aqui, em ordem, as duas listas estão em ordem, cada ponto aqui, ele recebeu um valor ou verdadeiro ou falso. De acordo com essa interseção aí que a gente está querendo saber. Então agora a gente vai pegar esses elementos, a gente vai filtrar os pontos e a gente vai clicar em executar nossa rotina e você vai ver que aqui agora nós temos agora duas listas. Uma lista, nós temos uma porrada aqui de pontos
E na outra nós temos outra porrada de pontos. Para que a gente possa visualizar esses pontos, a gente pode utilizar um node chamado watch, que é um node só para visualização do resultado. E vê, a gente vai verificar só os pontos que estão no in. Vê, nós só temos 98 pontos que eles fazem essa interseção com essa superfície, beleza? Então vamos lá, gente. Então vou apagar esse watch aqui, é só para a gente visualizar. Então os pontos que a gente quer é os que estão no in, certo? Então a gente conseguiu separar, a gente conseguiu resolver a nossa bronca de separar esses pontos, os que estavam interceptando a forma, a superfície ou não. Qual é o outro problema que eu te disse que a gente precisa resolver e precisa se certificar que a nossa rotina está certa? É justamente o caso onde esses pontos, um pode estar em cima do outro. Os pontos que a gente criou na aresta, eles podem estar, um ponto ou outro pode passar por cima do outro ponto da aresta. Então um ponto dessa malha de pontos pode estar mesmo em cima do outro ponto da aresta. E isso dá problema no nosso Node, tá? Porque ele vai tentar criar aquele pontinho lá no Revit no mesmo lugar duas vezes e não vai funcionar porque já está criado. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então como é que a gente garante que um ponto não é igual ao outro? Primeiramente a gente precisa criar uma lista onde onde todos esses pontos vão estar agrupados. Então a gente tem um node aqui, list.join. O que é que esse cara vai fazer? A gente vai alimentar aqui duas listas e ele vai juntar essas listas. Ou seja, ele vai transformar tudo numa lista corrida só. Então eu vou colocar o meu ponto aqui. E claro, como eu tenho dois inputs, eu posso ir abrindo portas aqui. Olha. Eu vou criar aqui uma lista e vou pegar os meus pontos aqui. Olha, os pontos que eu tenho. Só que esses pontos aqui, gente, vê que eles estão em uma sublistagem que a gente não quer também. Então a gente vai utilizar o flatten para a gente ter uma lista corrida, tá? Se eu der um run aqui, olha. Agora nós temos uma lista corrida. Eu vou clicar nesses caras e vou colocar nessa list join aqui. E quando eu der um run, ele vai me criar uma lista total de 200 pontos, que são esses pontos corridos. Beleza. E como é que eu garanto que não existe pontos iguais aqui dentro? Eu vou utilizar um node que a gente vai encontrar ele aqui, ó. Vamos lá, no list. Ele vai estar, ele vai estar em modify, eu não lembro agora, deixa eu ver. Que é o nosso unique items. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não vai estar aqui. Deixa eu ver aqui, inspect. Acho que é aqui, inspect. Unique item. Olha ele aqui, unique items. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai pegar uma lista e ele só vai gerar, uma lista a partir de outra lista com os itens únicos. Então, se a gente tem um ponto que está mesmo em cima do outro, ele só vai pegar a informação de um desses dois pontos. Ele só vai pegar os itens únicos dessa lista. Então, vê que aqui, isso, claro, é uma forma de verificação, tá? Talvez a gente não tenha esse problema de itens no mesmo lugar. Mas vê só, aqui a gente tem 200 itens. E quando a gente clicar e executar aqui com esse cara, a gente vai ter uma lista de... Olha aí, gente. A gente tem 198 agora. Ou seja, existiam pontos um exatamente em cima do outro. Então a gente já garantiu que isso não vai acontecer na nossa rotina, beleza? E, gente, tudo que a gente precisa fazer agora, vou salvar minha rotina, tudo que a gente precisa fazer agora é projetar os nossos pontos agora nessa topografia. Você vê que agora a gente tem os nossos pontos, só que a gente tem os nossos pontos no nosso piso, olha. Beleza? Esses pontos aí estão corretos, a gente já tem os nossos pontos. Só que a gente precisa pegar esses pontos agora e a gente precisa projetar esses pontos na topografia. A gente fez isso tudo até agora para justamente a gente poder fazer isso, projetar esses pontos na topografia.
Você está vendo que a rotina é bem mais complicada do que a outra que eu fiz. O método é bem mais complexo aqui para entender o código. Porém, as coisas estão muito mais automáticas, certo? As coisas vão ficar muito mais automatizadas na hora de você fazer isso lá no Revit, beleza? Então vamos lá, a gente vai projetar. E a gente tem um node aqui que é o chamado point. O nome do node é point.project ou project, certo? E o que é que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o ponto, pegar a geometria base e a gente vai ter que dar uma direção dessa projeção, certo? Então os pontos a gente tem aqui a geometria base. A gente tem logo aqui, olha, foi a primeira coisa que a gente fez. É justamente a nossa polysurface aqui da nossa topografia. Então a gente vai clicar aqui, a gente vai colocar a geometria base. Vou colocar esse cara mais para baixo aqui. E agora a gente vai colocar a direção da projeção. E é aí que você tem que prestar atenção só numa coisa. Você percebeu que quando você for modelar o seu piso ele precisa estar acima da topografia. Porque senão isso aqui não vai dar certo. E aí, esse piso acima da topografia, você tem aqui nas coordenadas do nosso modelo, você tem aqui você tem o eixo Z, que é o eixo que aponta aqui para cima. É o eixo nesse sentido. Então, para cima, ele é positivo. Se a gente colocar um número negativo, esse eixo Z ele vai apontar para baixo, beleza? Então, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa obter esse eixo Z, que a gente vem aqui e digita Z-axis, tá? Que é esse primeiro aqui, olha. Ele não tem input nenhum, porque é um node que ele, enfim, foi criado justamente para a gente obter esse vetor, que indica essa direção para cima, beleza? Só que se a gente colocar esse vetor para cima, a nossa topografia ela não vai estar em cima, ela sempre vai estar para baixo, não é isso? Então a gente vai precisar reverter, a gente vai precisar pegar o sentido inverso desse vetor, certo? Então nós temos outro node aqui chamado Vector Reverse. O que é que esse cara faz? Ele vai justamente pegar qualquer vetor, não só esse, pegar qualquer vetor, e ele vai inverter o sentido. Então vou pegar esse vetor, vou colocar aqui, e agora eu vou colocar aqui esse vector em projection direction. Ou seja, a gente já sabe que a gente está projetando os pontos na nossa topografia e o sentido é para baixo, beleza? Então agora eu vou dar um run. E olha que legal, gente. Vamos esperar um pouquinho e aí vê que legal. Ele só projetou um ponto aqui na superfície. Por quê? Questão de lacing, tá? Questão de lacing. Por quê? É questão de listagem de inputs aqui. Você vai ver mais informações sobre isso lá no meu curso de Dynamo, tá? Mas tudo que você precisa fazer agora para ele funcionar do jeito que você quer é clicar aqui nesse node, clicar aqui em Lacing e vir aqui em Cross Product, certo? E se a gente der um run, vamos esperar. Se a gente der um run, são muitos pontos, é muito complexo, ele está botando todos os pontos ao longo dessa geometria. Vamos esperar um pouquinho que ele vai executar. Meu computador é até rápido, mas pelo visto existem coisas do Dynamo que realmente aí paciência, né? Não tem como fazer mais rápido. Vamos lá, Dynamo. E sem contar, gente, que eu estou executando a rotina e estou gravando também a tela, tá? Então isso força bastante do computador. Vamos esperar ele criar esses pontos. Poxa, Dynamo. Vai me deixar na mão esse Dynamo.
Vamos esperar um pouquinho. Realmente travou. Quando dá essas travadas, olha aí, voltou. Olha que legal, gente. Agora ele colocou todos os meus pontos na superfície. Vê que legal agora, uma coisa que eu quero fazer. Eu quero esconder, você vê que eu estou vendo várias coisas aqui, tá? Eu estou vendo os pontos que eu criei, eu estou vendo os pontos projetados. Eu quero fazer duas observações. O Dynamo, eu não sei se toda a linguagem de programação, se programação na verdade tem esse conceito, mas veja só. Os pontos que a gente criou em cima, que a gente, cada node que você usa, ele é como se ele criasse uma nova instância do elemento. Então, se você tem uma série de pontos, por exemplo, eu tenho uma série de pontos em cima, alinhada ao meu piso. Quando eu uso esse node de projetar o ponto, eu estou criando um novo ponto. Eu não estou movendo esses pontos e colocando lá embaixo. E isso é genial porque a gente consegue utilizar a mesma informação e a gente consegue projetar essa informação e ao mesmo tempo levar essa informação para outro lugar. Então nada se perde na rotina, tá? Quando você tem um fluxo de rotina, nada se perde. Então, por exemplo, se eu quisesse agora fazer uma verificação desses pontos com uma lista de pontos lá do começo da rotina, eu não perdi esses meus dados, tá? O Dynamo ele só está transformando esses dados. Então, por isso que você está vendo tudo que a gente já fez até aqui, ó. Você está vendo as linhas, você está vendo os pontos, tanto os pontos que estão fora da superfície quanto os que estão dentro. Você está vendo agora os pontos projetados. E aí você pode dizer, mas Paulo, fica uma bagunça. Realmente fica uma bagunça. E é por isso que a gente pode vir aqui. E se a gente quiser, por exemplo, só ver esses pontos aqui, olha. A gente pode vir aqui, selecionar todos os nodes. Dar um clique fora aqui com o botão direito e clicar aqui, olha, nessa opção Hide All Geometry Preview. E olha que legal. Agora a nossa rotina só está mostrando os pontos projetados na superfície. Uma coisa que a gente pode querer ver também é a da superfície. Então eu posso clicar aqui e posso vir aqui em Preview. E aí a gente vê a nossa topografia, certo? Então a gente só está vendo os pontos dos nodes que ficam nessa corzinha aqui cinza, beleza? Olha aí. Quando o node está desabilitado, a prévia dele, o preview dele, ele fica assim, olha. Ele fica cinza, certo? Beleza, gente. A gente já terminou, já consegue ir, já conseguimos fazer alguma coisa com isso aqui. Eu só vou te mostrar uma coisa a mais que você pode fazer que vai deixar a tua rotina mais inteligente. Lembre-se que esses pontos aqui que a gente está vendo, eles estão projetados na superfície. E eles estão exatamente seguindo a superfície. Olha. Isso é bom, isso é bom. Só que muitas vezes nós temos uma calçada, nós temos um desnível no piso e nós queremos dar um offset dessa topografia. Então muitas vezes o nosso piso nós queremos 10, 15 centímetros mais alto, certo? E aí a gente pode incrementar isso aqui na nossa rotina para o negócio ficar mais inteligente ainda, certo? Então o que é que a gente pode fazer? A gente vai pegar esses pontos e a gente vai dar um offset neles pensando nesse eixo Z, concorda? Que é justamente o eixo, esse eixo de altura aí. E para a gente mover qualquer geometria aqui no Dynamo, a gente vai utilizar um node chamado Geometry, Geometry.translate. E existem vários Geometry Translates, tá? A gente vai utilizar esse terceiro aqui, onde a gente vai dar uma direção e uma distância. Então a gente vai dar uma geometria, a gente vai dar uma direção e a gente vai dar uma distância. Primeira coisa, geometria. Vamos ver como é que esses pontos estão aqui, olha. Olha, tem alguma coisa aqui, olha. Tá vendo? Um monte de lista dentro de lista. Como é que a gente resolve esse problema? Olha aí, você já sabe, a gente vai utilizar o flatten. A gente vai pegar esse cara e vamos aqui dar um run, certo? E aí a gente criou uma lista
corrida de pontos. É isso que a gente quer, certo? Então pegar esse cara e vai colocar aqui em Geometry. Direction, a gente precisa dar uma direção. Lembre-se que distância, a gente está falando do valor, do quanto esse cara vai correr, independente de para onde ele vai. E direção, a gente está dando um sentido, uma direção para esses pontos eles andarem. Como a gente quer para cima, então a gente vai dar o nosso vetor. Aí lembra que a gente já pegou o nosso vetor aqui. Só que esse node aqui, ele está saindo o vetor invertido. Porque a gente queria projetar para baixo. Só que agora a gente quer dar um offset para cima, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Vê que legal. Agora a gente pode puxar desse cara aqui, que a gente já sabe que ele está apontando para cima, que é o normal. E a gente puxa dele para aproveitar os mesmos nodes e colocar aqui em direção. Aí isso aqui eu tenho que abrir um parênteses e falar uma observação para você. É muito interessante a gente reutilizar as coisas na nossa rotina. Então, por exemplo, se a gente tem esse node aqui que já está pegando o valor desse vetor, a gente usa para onde dá. Então, todo lugar que você tiver, desde que também os nodes eles estejam próximos, tá? Porque às vezes você vai ter que puxar esse fio lá para outro lugar só para utilizar o mesmo node, e aí não vale muito a pena, dependendo da situação. Mas nesse caso aqui, como os dois nodes estão pertinhos, eu consigo utilizar esse vetor aqui, beleza? E agora a gente precisa da distância. E a distância é justamente um input aqui de number, onde o usuário é que vai dar. Eu vou colocar aqui 0.1, seria 10 centímetros, já que o nosso projeto está em metros. E quando eu clicar em Run, vê o que vai acontecer. Para que a gente possa visualizar, eu vou colocar 1 metro, tá? Vê o que é que vai acontecer. Agora, os pontos eles foram movidos a 1 metro para cima, beleza? Vê que legal. E agora eu tenho minhas duas séries de pontos. E agora, você já aprendeu, é só selecionar isso aqui, esses dois caras, vir aqui e colocar Hide All Geometry Preview. E é isso aqui que a gente tem, olha. Certo? Vê que legal, gente. Os pontos sobrevoando sobre a superfície. Isso é muito legal. Certo? Então vamos lá. Aí agora eu vou colocar aqui 0.1, que é digamos assim, um offset normal aqui para a gente usar. E agora eu já tenho os meus pontos. Agora eu vou no node final aqui que eu quero. Isso tudo, gente, para preparar os pontos, para conseguir pegar esses pontos e passar para cá, para points. Certo? E agora eu vou pegar o meu elemento de piso que está lá na frente. Olha aqui, meu piso. Selecionar pisos não. Selecionar, eu errei aqui. Rename, selecionar piso. Vou pegar o element e vou colocar aqui, ó. Opa, não veio. Então você clica e você vai arrastando, apertando a bolinha do mouse. Dá roda a bolinha para dar um zoom, floor. E agora esse cara, essa única caixinha aqui é o que vai fazer a maior parte do trabalho. Eu vou salvar isso aqui, vou colocar o Revit e o Dynamo lado a lado. Vou esconder essas janelas aqui para a gente conseguir ver, certo? E agora eu tenho o meu piso e tenho a minha rotina. Vamos só certificar que os inputs estão legais. Então o piso eu já tinha selecionado, é esse aqui. E a topografia é esse aqui. E agora eu vou dar um Run e vamos ver a mágica acontecer, beleza? E agora a gente espera um pouquinho. Essa rotina, pelos testes que eu já fiz com ela, demora um pouquinho, tá, gente? É aquela questão que eu estava explicando. Ela é muito mais automática, mas ela demora mais no processamento do que o outro método que eu mostrei no outro vídeo, certo? Ai, vamos executar essa rotina nesse sábado de quarentena. Gente, aqui em Recife, enquanto tá rodando aí a rotina, né? Aqui em Recife a quarentena a situação tá preocupante. Os casos estão aumentando e a previsão é que tenhamos aí um pico de casos nos próximos dias. E o mais preocupante, gente, é que
está começando a atingir as comunidades, né? Digamos assim, a massa da população. Porque antes estavam só nas pessoas que viajavam e tal, mas aí agora a gente já está com transmissão comunitária. Então, assim, a qualquer momento, inúmeros casos podem começar a ocorrer e isso é bem preocupante, tá? Gente, vocês estão vendo que está demorando bastante, mas ela vai fazer, tá? Vamos só esperar, vamos conversar um pouquinho, que ela vai fazer. Deixa eu ver aqui, a gente já está com... Nós já estamos com 1h05 de aula, beleza? Mas não se preocupem, eu vou... Isso aqui é muito bom para você conseguir aprender e fazer suas coisas, beleza? Vamos esperar o Dynamo executar essa rotina. Ele demora em torno de 2 minutos para executar esse piso. Esse exemplo aqui em específico, porque eu tenho eu tenho uma topografia bem complexa, certo? E eu tenho um piso bem complexo. Olha aí que legal, gente. Olha aí que legal. Vê o que é que o Dynamo... Olha aqui. Tá vendo esses pontinhos que a gente criou no começo do vídeo manualmente? O Dynamo, ele criou tudo automaticamente e ele já, olha aqui que legal, ele já colocou o seu piso alinhado com a topografia. Gente, isso é muito massa. Gente, aí vê só, vocês estão vendo essas linhas aqui. Isso é justamente porque o tipo de geometria que a gente tem aqui é uma mesh. A geometria desse piso é uma mesh, ou seja, é uma geometria triangular. Cada triângulo desse é uma face plana, certo? Que aí ela está diferente na angulação em relação à outra. E como é que a gente faz aqui no Revit? A gente não tem como corrigir isso aqui, ela vai ficar assim. Só que a gente tem como tirar essas linhas aqui, certo? E onde é que você tira isso? Você vem aqui em VG, vem aqui em Floors, você abre aqui esse negocinho aqui, certo? E você desmarca aqui, olha, Interior Edges. Você clica aqui e você dá um OK. E aí, vê que legal, salvar o projeto, vê que legal, essas linhas aqui do meio, ó, o Revit não mostra mais, beleza? E aí você tem o seu piso alinhado com a topografia. Gente, incrível, tá? Incrível. Eu me empolguei e eu só vou falar mais uma coisinha antes de terminar essa aula. Por quê? Porque eu adoro aulas longas, eu adoro tutoriais longos, tá? Eu acho que são nos tutoriais longos onde você tem o máximo de proveito. Eu vou voltar aqui as minhas janelas que eu fechei. Então vou voltar aqui o Project Browser e o Properties. Cadê o Properties aqui? Certo? Eu acho que são nesses tutoriais longos que você aprende pra caramba. Eu gosto disso. Eu vou aqui no nível 0, no nível 1 na verdade. Vou criar outro piso. Aí eu vou tirar esse cara. Vou criar um piso e eu vou te explicar uma coisinha só para agregar valor a isso. Beleza? Eu vou criar uma curva. Ele vai demorar mais um pouquinho, mas vai valer a pena, certo? Vou dar um offset aqui nessa curva. 2 metros, criar aqui um piso mais interessante, certo? Opa, não. Tirar o offset aqui agora. Pronto, perfeito. E vou fechar isso aqui, certo? E aí, gente, vamos lá. Vou no 3D aqui. Agora eu tenho a mesma topografia, mas eu tenho outro piso, tá? Então eu preciso selecionar o meu elemento. Esse piso está em cima da topografia. Uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês, certo? Nós temos uma outra forma, nós temos esse Dynamo aqui, certo? E a gente vai abrir a nossa rotina e a gente vai executar a nossa rotina aqui. Vamos aqui, selecionar piso, selecionar topografia. Mas o que é interessante aqui, nesse caso aqui, gente, a gente consegue utilizar uma ferramenta aqui de execução de rotina, que a gente vem aqui em
Manage, e a gente tem o nosso Dynamo Player, certo? Vou clicar aqui no Dynamo Player e vamos ver se ela aparece aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma forma de você executar a rotina do Dynamo sem precisar abrir o Dynamo, certo? E aí, por exemplo, isso aqui é outra rotina que eu tenho, certo? Então, se eu clicar aqui, olha, Edit Inputs, aí ele está pedindo para eu fechar o Dynamo, tá? Eu vou fechar o Dynamo aqui só para mostrar um exemplo aqui a vocês. Isso é outra rotina que está em outra pasta aqui. Eu vou clicar aqui e ver que legal. Ao invés de eu abrir o Dynamo e ir para lá, selecionar meus inputs, selecionar meu piso, selecionar minha topografia, eu consigo ter nessa janelinha aqui do Dynamo Player uma forma de ver que legal. Agora eu tenho selecionar a parede, isso aqui é outra rotina. É só para mostrar um exemplo a vocês. E ao invés de eu fazer isso na interface do Dynamo, eu faço isso na interface do Dynamo Player, tá? Isso é muito legal. Então a gente consegue preparar aquela rotina para que a gente possa fazer a mesma coisa. E o que é que a gente precisa fazer? Eu vou abrir aqui o Dynamo de novo. Vou abrir a minha rotina que a gente acabou de fazer. Certo? Vamos lá. Vou abrir aqui a minha rotina, alinhar pisos de topografia. E tudo que a gente precisa fazer para que essa rotina, para que a gente consiga fazer a mesma coisa, é vir aqui nos nodes de input, tá? A gente vai clicar aqui e a gente vai colocar aqui is input. E a gente vai renomear. Aqui a gente já tem selecionar piso. Me desculpem, espirrei. Aqui a gente tem selecionar topografia. Então a gente clica aqui, a gente vem aqui is input. Só que a gente já renomeou. Mas vamos agora renomear as outras coisas aqui, olha. Esse número aqui, isso aqui é precisão das arestas. A gente vai clicar aqui, vai marcar is input, vai dar 2 cliques aqui. Se o 2 cliques não funcionar, você pode clicar aqui no node e colocar aqui rename node. E aí a gente vai colocar aqui precisão das arestas, certo? E agora a gente vai procurar os outros inputs que a gente vai, olha aqui, a gente tem esse aqui, olha. Esse aqui eu vou colocar precisão da superfície, certo? E aí eu tenho que marcar is input aqui, tá? Não esquece disso, senão não funciona. E agora, qual é o outro input que eu tenho aqui? Meu offset. Vou vir aqui, dar 2 cliques, offset do piso e marcar aqui is input, certo? E vou agora salvar minha rotina, já salvei. Vou fechar meu Dynamo. E agora eu vou executar a rotina não pelo Dynamo, vou executar por aqui, certo? Então venho aqui em Dynamo Player, vou deixar abrir a janelinha. E como é que funciona o Dynamo Player? A gente vai clicar aqui para definir onde está a pasta da rotina. O meu está no desktop, área de trabalho, vou dar um clique. Ele vai pegar as rotinas. Essa aqui é outra rotina que eu estou preparando aqui, esse feliz aniversário, esquece. A nossa rotina que a gente está fazendo aqui é essa do lado aqui. E aí eu vou clicar aqui em Edit Inputs. E aí os meus inputs, todos os nodes que eu fui lá no Dynamo e marquei lá is input, ele vai aparecer aqui, certo? Então vê que legal. Offset do piso, precisão da superfície, eu consigo marcar aqui minha precisão, certo? Ou digitar aqui. Precisão das arestas, olha aqui, eu tenho 1, que é justamente aquela distância entre pontos. E agora eu tenho aqui as minhas caixinhas para selecionar as minhas coisas. Então eu posso vir aqui em Select para selecionar o piso. E posso vir aqui em Selecionar a topografia para selecionar a topografia, beleza? E agora, gente, eu não vou precisar mais. Aí depois que eu terminei de fazer meus inputs aqui, eu vou diminuir só a precisão. Eu vou aumentar essa precisão das arestas, eu vou colocar para 2 metros e vou diminuir essa precisão da superfície para 10. Só para que minha rotina ela rode mais rápido. E agora eu tenho aqui a minha rotina, então eu venho aqui no meu Dynamo Player e agora eu vou clicar aqui. E agora, sem o Dynamo estar aberto, ele vai executar essa rotina do Dynamo.
Lembre-se que se tiver algum input aqui que não está aparecendo aqui fora, é porque você esqueceu de marcar lá na rotina como isInput, certo? Então vamos agora esperar um pouquinho. Vamos esperar e olha que legal. Vou fechar o Dynamo Player. Olha que legal, gente. Ele já executou, pegou o nosso piso e deformou o nosso piso, alinhou o nosso piso à nossa topografia. Se você não estiver muito satisfeito com a forma que ele ficou, você pode aumentar a precisão, tá bom? Mas olha que legal, gente. Muito bacana mesmo. E aí ele pegou os pontos, criou e conseguiu dar esse resultado. Então, e aí agora olha o piso todo alinhado à topografia. Então, gente, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um tutorial. Muito obrigado pela sua presença. Se você está até aqui agora me escutando, você é foda. Você é foda e eu te agradeço demais, tá? Eu faço isso principalmente para as poucas pessoas que vão ter a paciência e vão ter a vontade de ficar aqui até o final para aprender um tutorial avançado como esse, beleza? Então é isso, galera. Até mais e até o próximo tutorial, beleza?